Paz do Senhor esteja com você. Aqui é o Pastor Lucas. Com muito carinho, eu desejo para você um ótimo dia, com muita sabedoria, discernimento, estratégia da parte de Deus para você enfrentar todos os teus desafios. No vídeo de hoje vamos falar sobre seja ousado. Mas antes de falar sobre esse assunto, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você estar por dentro de todo o nosso conteúdo e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nós sabemos que muitas pessoas hoje sofrem com o medo. Sofrem com medo de muitas coisas. Medo de perder, medo de fracassar, medo de perder o emprego, medo de perder o casamento, medo de perder os filhos. Assim vai. O medo, ele paira sobre a humanidade desde sempre. E uma das grandes estratégias do inimigo é colocar medo nas pessoas. Por quê? O medo ele tem um poder muito grande de nos parar, de nos bloquear, de fazer com que nós ficamos de braço cruzado, atônitos, sem poder de reação. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, que Deus não nos deu o espírito de medo ou de temor. Então, o medo, só nessa frase nós sabemos que é um espírito que paira sobre a humanidade, querendo fazer com que as pessoas fiquem paralisadas, que não tenham poder de ação, que não consigam sair daquele marasmo, daquele problema. E aí a pessoa recebe o medo através do quê? Através de informações, através de notícias. Tem gente que quando ouve uma notícia, automaticamente o medo entra no seu coração, entra na sua mente, entra na sua cabeça, e a pessoa fica com medo de tudo, fica com medo da crise, fica com medo das doenças. E tem uma palavra na Bíblia de um homem chamado Jó, ele diz assim, tudo aquilo que eu temia me aconteceu. Se você observar a história de Jó, por ele dizer isso, Jó perdeu muitas coisas, perdeu praticamente tudo. Ele tinha medo, ele disse, tudo que eu temia me aconteceu. Jó tinha medo de ficar pobre, Jó tinha medo de ficar doente, Jó tinha medo de perder os filhos. E ele disse, tudo que eu temia me aconteceu. Então, a gente vai atraindo aquilo que a gente teme. O medo não é nada mais, nada menos do que uma fé negativa. Você que sofre com o medo, você vai atraindo isso. Você que tem medo de perder o emprego, você tem medo de perder o namorado, o noivo, o marido. Tudo que você tem medo, você quer segurar aquilo com tanta força e acaba perdendo. Então hoje, a palavra de hoje, se livra dos medos, porque esse espírito não é de Deus. Deus te dá espírito de ousadia. Enquanto todos estão com medo, enquanto muitos estão com medo, você diz, não, eu tenho um Deus que é poderoso e está comigo. A minha causa eu entrego na mão do Senhor. A minha família eu entrego na mão do Senhor. A minha saúde eu entrego na mão do Senhor. O meu trabalho eu entrego na mão do Senhor. Porque eu não tenho medo, eu tenho fé. Para você vencer o medo, para você ser ousado, você precisa ter fé. Enquanto todos lá no arraial dos filisteus estavam amedrontados por conta, você conhece a história do gigante Golias. Todos estavam amedrontados, acovardados, e o gigante só através das suas palavras, dizendo, traga um homem para me enfrentar. Mande um homem. Sabe o que ele
ele fez com aquele exército, através da sua palavra, o gigante, só com a sua palavra, ele amedrontou o exército inteiro. Mas quando chega Davi, um pequeno Davi, que chega lá direcionado pelo seu pai, para levar mantimento para os seus irmãos na frente de batalha, quando ele escuta isso, o que ele fala? Ele diz, quem é esse? Quem ele pensa que é? Para afrontar o exército do Deus vivo. Então Davi, ele encarou aquilo que todo mundo estava com medo. Então nessa manhã, entenda, se você começar a encarar os teus medos, com certeza Deus vai te dar poder para derrubar eles. Assim como Davi encarou e disse, olha, eu vou lutar contra esse gigante. Muitos podem dizer, não, mas você não vai conseguir. Você não tem força, você é pequeno, você não tem condições. Mas dentro de Davi tinha uma força sobrenatural que vinha de Deus. Tinha uma ousadia que vinha de Deus. E ele se levantou e dentro dele ele disse, eu vou lutar. Então essa palavra que tem que estar no teu coração, eu vou vencer, eu vou fazer a diferença, eu vou derrubar esse gigante que me afronta, seja qual for o tipo de problema, seja o vício, seja o medo, seja a depressão, seja as enfermidades, levanta a tua cabeça, reaja, não deixa com que o espírito de medo, porque não é de Deus esse espírito, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de ousadia. Então receba nesta manhã o espírito de ousadia na sua vida e lute contra os teus medos e Deus dará vitória sobre a sua vida. Eu desejo um ótimo dia para você. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.